Sérgio, falando um pouquinho da JBS, né? Os investidores também ficaram otimistas aí com as notícias sobre a empresa nos últimos dias. Aquisições da Vivera, empresa especializada em produtos plant-based, também a Kerry Consumer Food, pela controlada Pilgrim's Pride. Como você avalia essa repercussão toda no mercado dessas aquisições, esses movimentos da JBS? Eu acho muito positivo. Lá nós temos recomendação de compra na JBS e quando você olha assim o discurso da empresa, ele é muito focado nisso, né, em diversificar as receitas para que ele possa atuar em diversas geografias e aí fica um pouco menos volátil aos ciclos individuais das geografias e também dos produtos, né, atuando em bovinos, atuando em aves, em suínos e aumentando bastante o seu portfólio de produtos com marcas líderes, né? Porque o que acontece? A marca, ela ajuda muito na hora de você repassar o preço. Porque tudo que você faz é vender carne in natura, para o consumidor final, seja aqui, seja em outros países, é só lá uma carne in natura. Ele não tem muito assim essa noção de, por exemplo, aqui você tem lá a marca da Seara, aí lá nos Estados Unidos você tem as marcas deles. Agora, por exemplo, com as aquisições recentes da Pilgrim's, lá da Kerry Meats, da Kerry Meats que faz comida preparada, tem portfólio de comida congelada com marca, é uma das líderes no setor no Reino Unido, e também a aquisição que ela anunciou recente da Rivaleia lá na Austrália, que tem 25% do mercado de produção de suínos na Austrália, e também é dono de diversas marcas que são líderes, ele consegue criar essa percepção no consumidor de que aquele produto de marca tem mais qualidade, e quando a empresa sofre uma pressão de custos, por exemplo, ela consegue repassar com mais facilidade para o consumidor final, porque o consumidor ele entende que aquele produto que tem aquela marca ele é um produto de mais qualidade, né? Então, quando você olha assim, o que a JBS tem feito? Tem expandido a sua base de marcas de processados, como ela diz que é importante fazer, tem aumentado a sua presença em diversas geografias, como ela também diz que gosta de fazer, que quer fazer, e entrando também pela Vivera aí no mercado de produtos plant-based, que são um mercado que cresce muito, né? Apesar dele ainda ser pequeno, ele tem um potencial de crescimento grande, e acaba sendo assim um dos desafios no longo prazo, porque existem algumas pessoas que acham que há uma tendência, né, a consumir mais plant-based e menos os outros tipos de produtos, a proteína animal, e aí a empresa já mostra que ela está se posicionando aí também. Então, sempre diversificada, várias fontes de receita, em várias geografias, e com tudo isso, assim, com uma alavancagem baixa, tendo pagado bons dividendos aí recentemente, né, pagou bons dividendos, e fez um programa de recompra bem interessante também. Acredita que a JBS vai continuar com essa movimentação aí para buscar, inclusive, essa consolidação no mercado internacional? A própria empresa tem dito, né, Sérgio, que essas aquisições aí é para expandir a linha de portfólio de produtos, para internacionalizar a marca, como você bem disse aí. Você acredita que daqui para frente a empresa vai continuar com esse movimento? Eu acredito que sim. Eu acredito que a empresa está passando por um momento muito bom assim de geração de caixa, sobretudo com a operação nos Estados Unidos, né? Então você tem alguns pontos aí. Primeiro que a operação lá nos Estados Unidos é muito forte e, ao mesmo tempo, mesmo com essa queda recente do dólar em relação ao real, os níveis ainda são muito, muito altos, né? Assim, é muito bom para a empresa que tem receita em dólar como a JBS. Então, quando você olha assim, essa receita em dólar muito grande, com o ciclo bovino nos Estados Unidos indo bem, a demanda de food service, né, dos restaurantes reabrindo, com a economia reabrindo, uma demanda mais aquecida pelos restaurantes, tudo isso puxa a demanda por carne bovina no curto prazo, deixa a empresa mais capaz de repassar preços, e tudo isso com um dólar em níveis altos. Então, isso gera bastante caixa para a empresa, e isso permite que a empresa faça aquisições tranquilamente, sem ter que se alavancar demais, sem ter que fazer a emissão de ações ou algo assim. Então, eu acho que no limite do que for possível, aprovado pelos órgãos reguladores antitrust, né, dos lugares, eu acho que ela deve permanecer nessa estratégia de consolidação
e adicionando no portfólio dela produtos de marca. Acho que o que ela quer é isso, como essa aquisição da Carry Meats, como a aquisição da Rivalea na Austrália, que é comprar marcas fortes, que sejam líderes no mercado, que sejam reconhecidas pelo consumidor, para adicionar valor agregado no portfólio dele. Uhum. E Sérgio, olhando para o preço da ação da JBS, o que essas aquisições aí podem representar em termos de upside, né? Você acha que existe espaço para um bom crescimento, na sua opinião? Eu acho que assim, quando você olha individualmente as aquisições, elas são pequenas, né? Elas parecem ser pequenas porque a JBS é uma empresa muito grande, né? Por isso, inclusive, ela consegue fazer essas aquisições sem ter muitos problemas. Para se ter uma noção, a JBS hoje, ela é a maior empresa do mundo em receita, né, em faturamento de proteínas, e se você considerar o faturamento assim, de todas as empresas de alimentos em geral, não só de proteínas, pelo faturamento a JBS seria a segunda maior do mundo, né, atrás só da Nestlé. Então ela é uma empresa muito grande. Então uma ou outra aquisição individual é difícil de fazer um preço assim, de curto prazo. Mas a empresa também tem assim, triggers importantes mais de longo prazo, por exemplo, a China é um mercado que ainda tem muito potencial e a gente vê que recentemente a JBS está ganhando market share em exportações para a China, né? E a China é um mercado com muito potencial porque, enfim, tem uma população enorme, ainda tem uma renda per capita razoavelmente baixa e é um país que tem um crescimento econômico muito acelerado. Então, com isso, assim, cada ano que passa, mais e mais pessoas entram na classe média na China, passam a ter uma renda disponível um pouco maior e a carne bovina, né, é uma carne mais cara. Então, ele tem um efeito renda muito, muito sensível. À medida que a renda da população aumenta, ela aproveita para consumir mais carne bovina, né? E a China ainda tem um outro fator, que é o fator da mudança de hábitos, né? Porque, não sei se todo mundo conhece, mas a China, por hábito mesmo, por cultura, ele tem um consumo de carne suína muito alto, né? A carne suína é a preferida lá. E a carne bovina é um pouco menos consumida, se comparar com outros países. Mas todo esse problema que eles tiveram de gripe suína, que dizimou o rebanho dos suínos dele, durante um período na China, eles tiveram que substituir o consumo de carne suína pela carne bovina, né? E aí, com isso, eles começaram a criar esse hábito de consumo. Então, quando você olha os números da China, né, tanto de preço de carne, quanto especialmente de volume de consumo, eles têm crescido muito, né? É um país que está crescendo muito o consumo de carne bovina. E isso tem a ver tanto com esse efeito de que as pessoas tiveram de provar, né, por causa da falta dos suínos, mas também assim, pela própria ocidentalização dos hábitos. Porque abre hamburgueria, enfim, McDonald's, hamburgueria gourmet, esse tipo de coisa que abre aqui no Brasil, lá na China também. E é uma coisa que não é da cultura deles, então você vai criando esse hábito, essa ocidentalização dos hábitos, especialmente nos centros urbanos. E lembrando que, assim, em urbanização, a China, a gente olha fotos, né, fotos de Xangai, fotos de Beijing, parece que ainda já é muito urbanizado, mas foi, acho que em 2013, só que a China passou a ter mais de 50% da população vivendo em zonas urbanas. O Brasil, para você ter uma ideia, foi lá na década de 60 que o Brasil atingiu 50% de urbanização. Então a China ainda tem muito para ir para frente em urbanização, e com tudo isso o consumo dessas carnes bovinas deve aumentar.